Eu gostaria de fazer mais uma oração, antes de nós irmos diretamente aí para a palavra. Eu gostaria que depois todos aquietassem aí, e feche teus olhos aí por um instante, apresente a tua vida ao Senhor, diga: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir nesta noite. Senhor, há muitos planos no coração do homem, mas a última palavra sempre vem do Senhor, ó Pai. Deus, e eu sei que nessa noite o Senhor tem algo especial para ministrar ao nosso coração, porque todas as vezes que nos reunimos, algo especial é liberado sobre a nossa vida. Então nesta hora, Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor liberdade, Senhor, para falar da Tua palavra, assim como liberdade também para que a Tua palavra encontre pouso em cada coração, Senhor. Senhor, que toda a resistência que há em nós caia por terra, Senhor, ó Pai, que nós possamos agora abrir mão das nossas armaduras, ó Deus, e que estejamos despojados delas, ó Pai, para que estejamos, ó Pai, com o coração aberto para receber do Senhor a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 18 de Êxodo. Olhe para a pessoa que está do teu lado, vê se essa pessoa que está do teu lado é uma boa pessoa. Normalmente a que está do teu lado é a que veio com você, provavelmente você vai dizer: é claro que é uma boa pessoa. Agora olhe para a pessoa que está aí atrás de você, não responda, só dê uma olhada, até para a gente continuar o culto amigável, né? Mas uma coisa é fato e uma coisa é verdadeira: nós somos rodeados de pessoas boas, pessoas ruins, pessoas duvidosas, todos os dias da nossa vida. Eu não conheço o coração de todas as pessoas que caminham comigo, e isso não é um privilégio só meu, isso aconteceu com Jesus. Muitas pessoas dizem: por que Jesus deixou Judas sentar-se à sua mesa, sendo que ele sabia que Judas iria traí-lo? Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, ele avisou Pedro: olha, alguém aqui, Pedrão, vai me negar, cara, e esse alguém é você. Eu, Senhor, misericórdia, não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Na mesa Jesus avisa: olha, o traidor vai pôr a mão comigo no prato. Aí os discípulos, eles se olham no espelho de Jesus e dizem: quem sou eu? Naquele momento ninguém conseguiu acusar ninguém, todos tiveram uma autoacusação: quem, Senhor? Sou eu? E Paulo, ele vai escrever assim, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. A gente vai ver a vida de Paulo. No final da vida de Paulo, Paulo se viu cercado de pouquíssimas pessoas. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, estou no final da vida aqui, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, me sobraram poucas pessoas. Sobraram poucas pessoas que caminharam comigo, mas que aguentaram ir até o fim. Amar não é difícil, difícil é amar até o fim. Às vezes a gente declara amor para pessoas, mas a verdade é que o amor, ele será testado se ele chegar até o fim. É interessante que hoje eu vi uma frase que eu anotei aqui, que diz assim: o amor não acaba, ele morre de fome. Forte, né, pastor? O amor não acaba, ele morre de fome. Se eu não alimento o amor dentro do meu casamento, ele vai morrer de fome. E aí talvez um dia eu vou falar: o amor acabou. Não, ele não acabou. Eu não nutri o amor dentro da minha casa. Então o amor mingou, secou e desapareceu, não acabou. Mas uma coisa é verdadeira: o Senhor conhece o coração de cada uma das pessoas. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é com que pessoas nós estamos caminhando, ou que pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado.
Hoje no café da manhã eu fiz uma pergunta para minha esposa, a gente compartilhou dessa palavra e eu falei para ela: se você pudesse escolher alguém da Bíblia para caminhar com você, quem você escolheria? E eu te faço essa pergunta nessa noite: se você pudesse escolher uma pessoa da Bíblia para caminhar com você por um tempo ou ao longo da sua vida, quem você escolheria? Lembrando que não pode ser nenhum protagonista, não pode ser o Abraão, o Daniel. Eu sei que muitos vão falar: Jesus já está aí dentro, então Ele vai habitar com você, vai caminhar com você para o resto da sua vida. Amém? Você crê nisso? Agora, se você pudesse escolher uma pessoa que não era protagonista, que não era o Abraão, que não era o Daniel, que não era o Moisés, mas pessoas que foram apoios para os protagonistas, você consegue lembrar de uma pessoa que você diria assim: poxa, com essa eu queria caminhar? Poxa, essa pessoa seria legal para ter do meu lado. Eu vou falar aqui de algumas pessoas nessa noite. E por que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração? Para que nós sejamos mais assertivos em quem nós escolhemos para caminhar conosco. Porque quem nós escolhemos para caminhar conosco determinará o sucesso da nossa jornada. E muitas pessoas, elas estão tendo falência nos seus projetos porque elas estão caminhando com pessoas erradas. E se cabe uma responsabilidade para um pai espiritual, para um pastor, é aconselhar filhos a escolher amizades certas. Quem é pai sabe muito bem disso. Quantas vezes já não disse para o seu filho: essa pessoa não é legal você caminhar com ele? Algum pai já disse isso para o filho? Olha, eu não quero que você caminhe com fulano. Aí o filho às vezes olha e fala: mas quem é você para falar com quem eu devo caminhar? Não é assim? Aí você fala: não, mas pelo que eu estou vendo, essa pessoa não é legal para você caminhar. Ah, por quê? Porque fala muito palavrão, porque não se veste adequadamente, porque tem um comportamento errôneo, um comportamento não legal, muito distante da Bíblia. E não que a gente vai caminhar só com crente, só com cristão, só com quem carrega uma Bíblia, mas com quem carrega valores e princípios, que constroem algo em nós, para que então, através de nós possamos tocar a vida de pessoas. Então eu gostaria de ler Êxodo capítulo 18, porque um dia um homem, chamado Jetro, ele tinha um genro. Como que era o nome do genro de Jetro? Quem? Moisés. Um dia Jetro chega até Moisés, ele vem trazer a mulher de Moisés com os filhos. A mulher de Moisés estava passando uma temporada na casa do sogro, na casa do pai. Aí Jetro vem, deixa a mulher e os filhos de Moisés, e aí Jetro vai visitar o trabalho de Moisés. E Jetro fica olhando de longe a movimentação de Moisés. De longe parecia uma movimentação de sucesso. Um homem que ministrava a 3 milhões de pessoas, um homem respeitado, um homem renomado, um homem trabalhador. Começava logo ao nascer do dia o trabalho e ia até o pôr do sol trabalhando. Um homem que tinha um nome escrito no coração de muitas pessoas, pelo que ele tinha ajudado essas pessoas. Jetro fica ali olhando. E eu acredito que no final do dia, Jetro fala para Moisés assim: a gente precisa tomar um café, a gente precisa conversar um pouco. E aí Moisés no final do dia vai lá tomar um café com Jetro, e Jetro então fala assim: vamos bater um papo. Eu preciso te aconselhar em algumas coisas que eu estou observando que não é legal para a sua vida. Porque se você continuar assim, você vai morrer, e você vai matar quem te ouve. Do jeito que você está indo, não vai ser legal a sua caminhada. E você vai abandonar um projeto que Deus confiou a você, não porque você não foi um homem preparado, mas porque você não foi um homem sábio. Não adianta ser preparado e não usar essa preparação com sabedoria. Não adianta ser um homem de muitos conhecimentos se não tem a sabedoria, porque sabedoria é saber aplicar o conhecimento. Quando a Bíblia diz: pede sabedoria que Deus te dá gratuitamente, a sabedoria é a aplicação do conhecimento. O Salomão, ele vai dizer isso lá em Provérbios: adquira conhecimento, compre conhecimento. Ou seja, conhecimento você adquire por meio de cursos, por meio de livros, por meio de conversas, por meio de experiências.
E o que é a sabedoria? É você saber como aplicar tudo isso que você leu, que você estudou. E aí Jetro, então, ele vai ter uma conversa com Moisés em Êxodo capítulo 13, que diz assim, Êxodo capítulo 18, versículo 13. Acharam? Diz assim: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam de pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. Olha para você que reclama que fica na fila do açougue aí, né? De manhã até o final da tarde as pessoas ficavam esperando para conversar com Moisés. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Você imagina Moisés falando isso, estufando o peito e dizendo assim: ninguém consegue falar com Deus se não for por intermédio da minha pessoa. E aí ele continua: quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro, e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para você. Não te será possível realizá-la sozinha. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: tem coisas que você não vai conseguir realizar sozinho. Ah, mas eu sou bom. Nem todo bom é bom sempre. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduza suas causas junto a Deus. Ensina-lhe os estatutos e as leis. Faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolha no meio do povo, olha, esse versículo é o chave dessa mensagem. Mas escolha no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo, toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo será mais leve para você, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para suas habitações de satisfeito. Diga assim: Moisés acatou o conselho de seu sogro e fez tudo como ele havia lhe sugerido. Selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 10.000 pessoas, chefes de grupo de 1.000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. E estes foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés. Todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram e este retornou para a sua terra. Então o conselho de Jetro foi: escolhe pessoas para caminhar com você, porque o que você está fazendo é bom, mas é pesado. Se você continuar fazendo dessa maneira, você não vai suportar. Então escolha pessoas que deixam os seus dias mais leves. Escolham pessoas que colocarão o ombro debaixo da carga com você e farão com que você possa alcançar o propósito a qual Deus designou para você com mais excelência. Você não vai chegar na linha de chegada cansado, porque a vida é uma corrida de revezamento. Então escolha pessoas que possam revezar com você a árdua missão de ensinar o povo. E aí eu comecei a pensar a respeito disso nesse dia. Que pessoas eu escolheria para caminhar comigo olhando para a Bíblia?
Porque é importante nós olharmos para as pessoas que caminham conosco, e as atribuições que estamos dando a elas, e a responsabilidade que estamos dando a elas, porque elas responderão muitas vezes em nosso nome. Sim ou não? Às vezes nós estamos confiando a pessoas que não são capazes de levar uma carga que estamos impondo sobre os ombros dela, e elas vão falir no projeto que nós confiamos a ela, e a culpa não será delas, a culpa será nossa, que não discernimos o trabalho que nós demos a elas. Agora tem pessoas também que deixam os nossos dias mais leves, que são pessoas que riem, são pessoas alegres, são pessoas felizes, que nunca trazem problemas, sempre vêm contar uma história engraçada que deixa o seu dia mais engraçado. Ontem nós fomos num GK em Bertioga, no encontrão dos GKs em Bertioga, foi extraordinário, foi algo maravilhoso. Mas no final uma pessoa me falou assim, provavelmente ele está assistindo a mensagem, eu vou assistir. Ele falou: pastor, como encontrar-me com você deixa o meu dia mais leve. Eu falei: não, obrigado. Porque quase a gente não se encontra, eu vou pouco à igreja de Bertioga. Mas é uma pessoa que caminha comigo, mesmo estando em Bertioga há mais de 20 anos. Foi uma pessoa que eu conheci quando tinha 16, hoje ele tem 39. E hoje ele mandou um textão, falando: pastor, como alivia a minha alma encontrar com você. E eu falei: como alivia a minha também encontrar com você, na sua doideira me deixa feliz, né? Ele é meio doido. E aí eu fiquei pensando a respeito da Bíblia. Que pessoa eu escolheria para caminhar comigo segundo os valores que essas pessoas transmitiram, e que nem sempre elas foram protagonistas na Bíblia, mas que foram pessoas de suporte, foram pessoas que suportaram homens de Deus e deram a eles suporte para que eles conseguissem cumprir a missão. Um dos homens que eu escolheria na Bíblia é Abel. Abel, ele foi um homem que ensinou o seu irmão, ensinou a sua casa, ensinou a sua geração e as gerações vindouras o quão importante é entregar uma oferta de valor a Deus. Abel foi um homem que ensinou e ensina para mim e para você a importância de escolher a melhor oferta para dar para Deus. Quando eu olho para a vida de Abel, eu vejo um homem que não foi instruído no que era dízimo, no que era oferta ou no que era primícias, mas por reconhecer quem era Deus na vida dele, ele tinha que entregar sempre o melhor a este Deus. E como pessoas assim nos surpreendem, pessoas que entendem a grandeza de Deus e que estão dispostas todos os dias a entregar o seu melhor ao Senhor. Como isso nos ensina, como caminhar com pessoas assim nos ensina. Como é bom você andar ao lado de pessoas que quando vai dar uma oferta, ele fala: não posso dar qualquer oferta. Às vezes, andando com algumas pessoas, eu me sinto até constrangido a ofertar alguma coisa, porque eu me sinto tão mesquinho nas minhas ofertas, quando eu vejo algumas pessoas dando tudo a Deus. E quando eu digo que eu escolho Abel para caminhar comigo, também eu quero ser Abel na vida de algumas pessoas. Eu quero ensinar as pessoas que caminham comigo como é importante entregar uma primícia ao Senhor, sem ser mandado, sem ser direcionado por alguém, mas fazer porque o meu coração transborda, e que no meio de tudo que eu tenho, eu dar o meu tudo ainda é pouco, porque eu entendo que Deus liberou tudo. Vocês estão aqui? Ah, bom. Eu não sei se você escolheria Abel para caminhar com você, porque não é fácil também você caminhar com uma pessoa que entrega tudo, quando na verdade nós somos cheios de reserva. Porque isso ofende o coração do avarento. E uma das coisas que Jetro falou para Moisés é: não escolha pessoas avarentas para andar com você. Jetro falou isso para Moisés. Quando você for escolher pessoas, Moisés, para caminhar com você, escolha Abel para andar com você. Escolha uma pessoa que não é avarenta. Escolha uma pessoa que não tem miséria dentro de si, mas uma pessoa que é liberal em tudo o que faz.
Ainda que te constranja a caminhar com Abel, escolha Abéis para andar com você. Porque constrangeu Caim. Caim ficou todo nervosinho. Aí Deus olha para Caim e fala: por que você está nervoso? A liberalidade de Abel te constrangeu? A liberalidade de Abel te feriu? Por que descaiu o teu semblante? Deus fala para Caim. Se tivesse feito bem, não teria sido aceito? Quando foi a última vez, e eu não estou falando isso para acusação, mas para a gente refletir, porque o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Quando foi a última vez que você chamou alguém para comer e você pagou a conta? Ah, já estou duro. Mentira. Mas a gente vive numa cultura do cada um paga o seu, vamos comer, cada um paga o seu. Quando você falou: irmão, vamos comer? Vamos, deixa que eu pago. Você falou: sério? Quando você pegou tudo que você tinha na carteira, entregou no altar e falou: Deus, hoje eu vou dar tudo. Hoje eu vou entregar tudo, Deus. Quando você viu alguém com uma necessidade real e você foi lá e estendeu a mão para aquela pessoa. Eu me lembro de um dia que eu estava em Brusque, em Santa Catarina. A minha esposa foi pregar numa conferência de mulheres, eu fui pregar na igreja do pastor André Estel. E nós estávamos numa roda de amigos, uma roda de homens, era um culto de homens. E um rapaz chegou para um pastor lá, o pastor Léo Saporetti, que era o líder de jovens lá da igreja Nação Forte. E o pastor Léo tinha acabado de entregar o seu carro ao Senhor. Ele tinha pedido a conta da empresa que ele trabalhava, o pastor Léo. Ele entendeu em Deus um chamado para viver na obra de Deus. E ele abriu mão de um salário de 15 mil reais para receber uma oferta de 1.500 reais da igreja, para ele ser o líder de jovens da igreja. E algumas noites anteriores à nossa chegada, num culto de domingo, ele tinha pego um carro de 48 mil reais e entregou a chave e o documento no altar. E nós estávamos nessa roda e o pastor André estava comentando a respeito disso. O pastor André falou assim: cara, você acredita que eu fiquei tão constrangido? Primeiro porque ele já tinha aberto mão do salário de 15 mil para se dedicar à obra do Senhor e ser líder de jovens para ganhar 1.500. E segundo que ele pega um carro de 48 mil e entrega. E o pastor André falou assim que depois do culto foi lá, orou com todos os obreiros da igreja, pegou a chave e devolveu para ele. Falou: pastor, você ofertou, agora nós queremos ofertar o carro na sua vida. E o pastor Léo falou assim: eu não quero. O que eu entreguei para o Senhor é para o Senhor. Vocês não estão fazendo isso ouvindo Deus, vocês estão com dó de mim. E ele falou: não, o que eu entreguei está entregue ao Senhor, eu dei ao Senhor. E eu fiz isso e eu não medi consequências, mas eu vou andar de ônibus. E aí tinha um homem na roda que o homem falou: pastor, quer andar de ônibus, você está maluco? O cara tirou a chave do carro. Falou: pastor, toma, meu carro é teu. Aí ele falou: não, pastor, misericórdia. Ele falou: não, eu estou doando meu carro para você, eu tenho mais 5. E ele disse o quê? Eu não estou doando porque eu tenho mais 5. Eu estou doando porque eu já vim com a chave para doar. São Abel, que caminham na terra. São pessoas que entendem não a necessidade do próximo, mas entendem o poder de uma semeadura. E como, irmãos, eu preciso aprender mais isso. Como eu preciso aprender a ter essa liberalidade de Abel. Como eu preciso de Abel caminhando comigo, me ensinando a ter essa liberalidade. Porque como eu sou reservado nessa área muitas vezes. Como às vezes eu saio para comer e falo: não, vamos dividir a conta no meio, 37 centavos, 19,37, 19,37. Como às vezes eu sou mesquinho na hora que eu vou ofertar ao Senhor. Mas talvez seja o medo de voltar de um lugar que eu saí, que foi um lugar de necessidade, foi um lugar de aperto, foi um lugar de privações.
Mas aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu começo a avançar para aquilo que está diante de mim. Ou seja, eu semeio e caminho, eu semeio e caminho. Se você anda com Abel, você será um Abel. Se você anda com Caim, você será um Caim. Mas aí, pulando para outro estágio de pessoas que eu escolheria para caminhar, eu escolheria caminhar com Arão e com Ur, pessoas que estarão dispostas a segurar o meu braço nos momentos que eu não me sinto apto ou me sinto cansado para continuar a minha caminhada. Pergunte para a pessoa que está do outro lado: você tem algum Arão, algum Ur caminhando com você? Pessoas que colocam o ombro debaixo da tua carga e dizem assim: estamos juntos. Você está cansado, mas eu vou pôr o ombro debaixo da carga e nós vamos caminhar mais algumas milhas. Ou será que você tem escolhido pessoas que só querem ser protagonistas? Arão e Ur não foram protagonistas da história, mas eles deram suporte para Moisés, para que Moisés cumprisse o propósito que abençoasse Israel. Arão e Ur não foram aqueles que pegaram o microfone, que tiveram a oportunidade, mas foram aqueles que trabalharam nos bastidores de uma batalha que estava sendo travada. Arão e Ur não foram aqueles que estavam lá no campo de batalha como Josué, e não era Moisés que estava intercedendo, mas eles sustentaram as mãos de Moisés, porque nessa situação, eu não sei se você conhece essa passagem, mas Josué estava num vale lutando, guerreando, e Moisés ficou no monte orando. Moisés com as mãos estendidas orando. Só que uma hora o braço de Moisés começa a cansar, e Arão e Ur está próximo de Moisés, e eles sabem da importância, porque quando Moisés erguia a mão, diga assim: quando Moisés erguia a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, Israel perdia. Ou seja, Arão e Ur foram aqueles caras que tiveram uma sacada. Nós percebemos aqui um negócio: Moisés abaixa a mão, o exército inimigo prevalece. Moisés ergue a mão, o exército inimigo perde. Então nós precisamos manter as mãos de Moisés de pé, erguidas. Mas Moisés já era um senhor, já não aguentava ficar com as mãos erguidas, e então em alguns momentos a mão de Moisés abaixava. Então eles puseram Moisés sentado numa pedra, e eles sustentaram a mão de Moisés levantadas até Israel prevalecer por completo. O que é ter Arão e Ur caminhando conosco? São pessoas que vão colocar o ombro debaixo da carga no momento que nós nos sentimos cansados, e dizer assim: você não está só. Assim também que sejamos como Arão e Ur. Nem sempre seremos o protagonista em todas as histórias, nem sempre seremos aqueles que pegam o microfone, nem sempre seremos aqueles que estão em evidência, mas seremos aqueles que muitas vezes colocam o ombro debaixo da carga daquele que está enfraquecido, para que ele continue batalhando e guerreando. Mas é interessante que eu fiquei pensando a respeito destes homens, que eles não foram o nome principal na história, mas que por causa deles o nome principal da história foi bem sucedido no seu propósito. E isso cabe para todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro do nosso casamento. Tem muitas coisas que a minha esposa ela é bem sucedida porque eu dou suporte a ela naquilo que Deus a comissionou a fazer. Principalmente quando ela quer gravar vídeo, as câmeras ficam tortas e eu fico filmando. Eu estou dando a ela o suporte para que ela cumpra aquilo que ela entendeu como propósito. Não importa se eu não vou aparecer, não importa se eu vou ficar atrás da câmera, o que importa é que aquilo que foi designado para ser feito, seja feito. Arão e Ur eram esses homens que não eram os protagonistas da história, mas eram aqueles que davam suporte para que Israel prevalecesse. Agora, será que nós estamos escolhendo para caminhar conosco pessoas que nos darão suporte na hora que estamos cansados? Ou temos pessoas do nosso lado que na hora que nos sentimos cansados, elas vão embora porque elas têm os seus próprios afazeres e naquele momento elas não vão conseguir nos ajudar?
E aí você olha para trás e fala, mas cadê todo mundo que estava aqui para me ajudar? Ah não, é que um tinha que casar, o outro tinha que ir para a lua de mel, o outro tinha que trabalhar, o outro tinha que cuidar do filho, o outro tinha que fazer isso, o outro tinha que cuidar do campo, o outro tinha que isso, o outro tinha que ir para aquilo, e cada um cheio das suas desculpas, e de fato algumas desculpas, elas têm fundamento, mas elas se esquecem do porquê elas foram chamadas, ou pelo qual propósito elas se dispuseram algum dia. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que coloca a mão no arado não faz o quê? Quem colocou a mão no arado, Jesus fala que não pode fazer uma coisa, o que é? Olhar para trás. O que é olhar para trás? Puxa, eu falei que eu ia, mas todo mundo indo para a praia. Ah, eu vou colocar outro na minha escala. Mas e se Deus tinha que fazer alguma coisa através da sua vida naquele dia? E quem te supriu na escala até fez, mas não fluiu. Porque tem coisas que Deus me chama para fazer, e o que Deus me chamou para fazer, nenhum outro consegue fazer. Mas eu queria, e eu quero, e eu gosto de ter do meu lado Jetros. Irmão, como eu amo quando uma pessoa que entende que eu estou fazendo algo errado, ela me chama e ela fala, olha, o que você está fazendo não é legal, é cansativo. Porque tem muitas pessoas que não dão conselho, mas elas acusam. Elas sempre vão esperar algo dar errado para falar assim, também? Mas você viu que eu estava caminhando errado, por que você não me avisou? Você não perguntou? Provavelmente a pessoa que está do teu lado veio com você, ou você conhece, então diga para ela assim, me dá liberdade, antes de você perguntar eu vou falar. Porque Moisés não falou para Jetro, você está entortando o bico aí por quê? Foi isso que a Bíblia diz? Que Moisés chegou para Jetro e falou, Jetro, você está de cara feia, de bico torto aí por quê? Não. Mas Jetro chegou para Moisés porque havia uma liberdade entre eles. Irmão, nós precisamos ter pessoas que falem a nossa vida e ao nosso coração, e que nos chamem e falem assim, olha, o que você está fazendo não é bom. Mas quem não entende paternidade, quem não entende pastoreio, quem não entende filiação, quem não entende muita coisa no que diz respeito à submissão a uma autoridade, eles fogem de pessoas assim porque, eu sempre estou certo no que eu estou fazendo, e uma pessoa vem de fora para dizer o que eu estou fazendo errado. Quem já ouviu dizer assim, que quem está de fora vê melhor? Sim ou não? Jetro estava de fora. Sabe, eu queria escolher Miriam. Dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado. Vai, irmão, a gente precisa ser mais sorridente. Miriam, irmãos, era aquela pessoa que pegava um pandeiro e saía celebrando ao Senhor pela vitória. Aí tem talvez o desanimado vai falar assim, mas também se levantou contra Moisés, né? Isso foi lá na frente, Miriam teve seus erros também. Mas Miriam era uma mulher que tocava tamborim, era uma profetisa do Senhor, era uma mulher que estava ali com Moisés celebrando ao Senhor. Sabe, nós precisamos ter pessoas do nosso lado que não é cara amarrada. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que dançam, que pulam, que saltam, que gritam, que sapateiam na presença do Senhor, que são felizes. Sabe, senão nós vamos viver uma geração de maracujá azedo. Olha para as pessoas assim, ó. Aí você está lá pulando assim, você olha para a pessoa do lado, a pessoa está assim, ó. Às vezes, pulei só de bobo. Porque te constrange. E aí eu fiquei pensando em Miriam, e eu pensei em tantas pessoas na Bíblia, irmão, que eu escolheria para caminhar comigo. E aí Deus falou assim, essas pessoas não tem mais como estar aqui para caminhar com você, mas hoje há características dessas pessoas nas pessoas que estão ao seu redor. Então comece a escolher pessoas com essas características para caminhar com você. Mude círculos de amizade. Mude a panelinha. Pula para a panela do lado. Essa panelinha está muito marrenta, está falando muito mal. Vou para outra panela.
Ah, essa panela aqui está falando muita boca suja, vou para outro lugar. Ah, esse povo aqui. Porque, irmão, senão nós vamos perder o brilho de viver a cada dia aquilo que o Senhor liberou para nós vivermos. Jetro fala para Moisés, Moisés escolhe, diga assim comigo, escolher bem é fundamental. Jetro diz para Moisés, Moisés escolhe bem, homens capazes, diga assim, capazes, tementes a Deus, não avarentos. Ele vai dizendo isso, ele dá as características aqui no versículo 21. Homens que sejam dignos de confiança. Você conhece alguém que é digno de confiança? Gruda nessa pessoa, que hoje em dia está difícil. Você conhece pessoa que teme a Deus? Gruda nela. Que sejam inimigos de ganhos desonestos, ou seja, que não seja avarento, que não seja um Caim, que dá uma oferta qualquer para Deus. Sabe, nós precisamos estar mais sensíveis com as pessoas que nós estamos caminhando, o círculo de amizade que nós temos caminhado. E o Senhor me trouxe essa preocupação. Hoje pela manhã, enquanto eu orava, eu estava lá na minha oração de manhã, e me veio muito claro isso. Seja preciso nas escolhas, porque o sucesso da caminhada, ele é determinado por pessoas que caminham de fato com você, que você pode contar na hora que você está fraco, pessoas que vão levantar o teu braço. Ande com pessoas que na hora de pagar uma conta, eu tenho R$5 aqui. Ande com pessoas que quando vão entregar ao Senhor, entregam tudo. Tem alguém que você conhece que critica dízimo, oferta e primícia? Cai fora de perto dessa pessoa, porque é um avarento. Provavelmente não é uma pessoa próspera. Provavelmente não é uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Ande com pessoas que pegam um pandeiro e dão uma de doido, saem louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle. E eu poderia aqui citar milhares de exemplos na Bíblia. É interessante que eu listei alguns, depois na mesa eu perguntei para minha esposa, me fale qual que você escolheria. Ela escolheu um monte diferente do meu. Olha que interessante isso. Ela não escolheu, ela não falou um que eu tinha escolhido. Eu falei, mas e o Abel? Ela falou, beleza, Abel, você escolheu para você. Ela colocou, eu escolheria Mardoqueu, que foi o condutor do propósito de Esther. Ou Mordecai, o tio de Esther. Ele não foi o protagonista, o cara que apareceu muito, mas foi o cara que conduziu Esther ao propósito dela. Júnior, desliga esse ventilador aqui, por favor. Obrigado, ele está ligando, desligando. A minha esposa escolheu a menina de Naamã, a serva do Naamã. A minha esposa escolheu a Abigail, a mulher sábia, que tentou salvar o cabeção do marido, mas que não conseguiu. O marido não ouviu a esposa. Aos maridos aí, tome cuidado, escolha uma esposa, principalmente os solteiros, uma esposa que teme ao Senhor e que é sábia na sua conduta. Agora os maridos, cuidado de ser um Nabal, ainda que sua mulher tenta livrar sua cabeça, você é um mané e se mata ainda. Abigail tentou salvar o cara tudo quanto é jeito, mas não deu, o cara se matou. Tolo, não ouviu a esposa. Mas eu escolhi os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram aqueles homens que Davi falou assim, cara, estou com uma sede, com vontade de tomar água lá da fonte. O problema é que a fonte está lá no meio do arraial dos inimigos. Aí passam uns minutos, modo dizer, algumas horas, sei lá quanto tempo. Daqui a pouco chega uma garrafinha d'água. Moisés olha e fala, nossa, aqui é da fonte lá da Filisteia. Como que vocês pegaram essa água?
Ué, a gente foi lá pegar para você, não falou que estava com sede, Moisés? Ou Davi? Não, disse. Então, nós fomos lá. Mas como vocês foram lá? Ué, a gente entrou no exército inimigo. Vocês arriscaram sua vida por causa da minha vida. Sim. Nós vimos que havia um desejo, uma necessidade no seu coração, e nós fomos prontamente suprir. Sabe o que Davi faz? Olha uma água geladinha, Davi, irmão, Davi joga fora a água. Eu vou pôr no copo aqui, mas como se estivesse jogando no chão. Davi joga fora a água. Eles poderiam ficar mimizentos, né, ofendidos. Ai, não, pô, arrisquei minha vida, Davi. E você joga a água fora. Davi falou, não sou digno de tomar água, porque vocês arriscaram sua vida por minha causa. Davi não se sentiu digno de tomar a água que eles se arriscaram para trazer para ele, porque eles arriscaram a vida. Agora a gente precisa também de uns Pedro do nosso lado, né? A gente precisa de umas pessoas que falam assim, pastor, fica aí que eu arrebento fulano por você. A gente precisa de uns amigos desse. Às vezes de uns caras que falam assim, oh, não, se for vai queimar seu nome, deixa que eu vou e arrebento por você. Era mais ou menos Pedro, né? Só que Jesus não pedia. Daqui a pouco Pedro arrancava a espada e Jesus fala, que isso, Pedro? Não, Jesus, fica de boa. Deixa comigo aqui, não é à toa que eu faço academia, não é à toa que eu tomo creatina. Estamos aqui, Jesus, deixa que meu nome é o Senhor Jesus, pô. Nós precisamos de pessoas que dizem assim, não, eu vou tomar a tua causa. Pode deixar comigo. E para encerrar, nós precisamos de Timóteos. Pessoas que vão estar sentados lá da nossa câmara, que nós tivemos em debilidade, dizendo assim, estou aqui. Porque Paulo, na cadeia, ele escreve para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, cara, todo mundo me abandonou. Demas se desviou. Fulano debandou. Tem como você trazer uns livros, uma capa? Porque todo mundo foi embora. Preste atenção nisso. Nós precisamos receber o conselho de Jetro nessa noite. Diga assim, obrigado, Jetro. Porque o Senhor aconselhou Moisés com uma sabedoria, e hoje eu agarro essa sabedoria para a minha vida, e eu aplico agora no meu viver. E muitas pessoas, elas não entendem isso, elas escolhem amizades por conveniência, elas escolhem igreja. Nós estamos falando sobre isso, talvez seja a pregação do domingo que vem, mas a gente escolhe igreja cruzeiro e não barco de pesca. É só domingo que vem que você vai saber, igreja cruzeiro e igreja barco de pesca, vai ter que vir aqui. Mas às vezes a gente escolhe por conveniência, a gente escolhe porque o cara é legal, porque é gente boa. Não, escolha pessoas que ponham o ombro debaixo da carga quando você estiver se sentindo pesado. Escolha pessoas que te farão rir no momento de dor. Escolha pessoas que são generosas e que vão te ensinar a generosidade. Escolha pessoas que são levantadas por Deus para que não atrapalhem o propósito dele na tua vida, mas que facilitem. Tiago Brunelli tem um livro especialista em pessoas, e nesse livro ele fala que nós devemos ter 3 tipos de amigo: amigos necessários, amigos íntimos e amigos estratégicos. Os amigos íntimos são aqueles amigos que você conta onde você guardou o dinheiro, ou você conta a senha do banco. Você tem algum amigo que você contaria a senha do banco? Tem ou não? Alguém tem aí um amigo que você fala assim, vou dar a senha do meu banco para você. Se caso der ruim, vai lá e saca todo o dinheiro e dá para minha esposa, que ela não sabe mexer no aplicativo. Amigos íntimos é aquele que se resumem talvez no meio de uma multidão em 3, em 2 ou em 1. Você não consegue nem encher uma mão de amigo íntimo. Se você tem mais de uma mão de amigo íntimo, repense seus amigos íntimos. Amigos estratégicos, pô, irmãos. Obrigado. É que eu não consigo falar, Senhor. É que está todo mundo olhando.
Os amigos estratégicos são aqueles amigos que serão ponte para você em algum momento. Amigos estratégicos são aqueles amigos de trabalho, são amigos de negócios. E tem amigos que são necessários nós termos. Eles não são íntimos, mas são necessários. São aqueles que vão na nossa casa, comem churrasco, mas que você não pode contar a senha do banco, você nem conta para todo mundo. É aquele amigo que você fala assim, ó, não conta para ninguém. No outro dia está todo mundo rindo de você. Aí você olha e fala para ele, eu falei para você não contar para ninguém. Ele falou, não, só contei para o fulano. Mas o nosso amigo mais íntimo é Jesus. Agora, resumindo tudo isso e concluindo essa palavra, quem são as pessoas que têm cercado a sua vida? E de que maneira você tem sido cerca na vida de outras pessoas? Que pessoas você tem escolhido para caminhar com você? Que pessoas você tem escolhido para fazer parte do seu dia a dia? Elas têm te impulsionado, elas têm construído algo junto com você? Ou têm paralisado a tua vida de algum jeito que você não tem conseguido caminhar? Agora, de que maneira você tem sido amigo na vida do próximo? Será que você tem sido amigo Abel? Será que você tem sido amigo Miriam? Não, vamos cantar, irmão, vamos celebrar. Será que nós temos sido amigo Arão, que é aquele que a gente vê alguém, o irmão lá, o amigo passando um problema pesadíssimo, a gente vai lá e coloca o ombro debaixo da carga? Eu sei que em tudo na nossa vida nos faz refletir. E é bom a gente refletir quanto a isso, porque o sucesso da nossa caminhada se dá por quem nós decidimos que caminhem junto com a gente. E não ache que isso, irmão, é uma mensagem de coaching. Você vai ver que Jesus, Ele escolheu pessoas estratégicas para andar com Ele. Jesus não escolheu Pedro por escolher. Jesus não escolheu Mateus por obra do acaso. Jesus não escolheu Judas sem saber quem era Judas. Jesus não escolheu a mim, Jesus não escolheu você desavisado. Quando Jesus confiou uma obra na minha mão, Ele espera que eu não olhe para trás e que eu atenda o chamado dEle na minha vida. Mas Ele me orienta todos os dias para que você conclua a tua caminhada. Eu preciso que, assim como eu, você também tenha pessoas que te cerquem e que são estratégicas para que facilitem o teu dia a dia, a começar da sua casa. Ah, mas em casa todo mundo rema contrário. Então tem alguma coisa errada lá, você vai ter que fazer uma reunião de família. Vai ter que sentar à mesa. Porque não tem como eu puxar para um lado minha esposa para o outro. Eu ensino a minha filha a caminhar no mesmo curso do rio que Deus está liberando na nossa casa. Eu não coloco expectativa e busco não colocar expectativa em pessoas, mas eu preciso de pessoas. Eu dependo de pessoas. E não adianta eu espiritualizar e dizer, ah não, só dependo de Deus. Mentira. Claro que nós dependemos de pessoas. Principalmente, por exemplo, eu sofri um acidente há 15 dias. Eu precisei da minha esposa para me levantar da cama. E se eu fosse turrão, eu falava, não, sai daqui, eu vou me virar. Eu precisei de pessoas que me aconselharam. Tanto na área do carro, como na minha saúde. Isso é importante, nós estarmos cercados de pessoas. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. E ele insurge contra a sabedoria de Deus. Nós precisamos ter pessoas que nos darão suporte nos dias maus. Mas nós precisamos ter pessoas que comerão picanha nos dias bons. Nós precisamos ter pessoas que tocam pandeiro. E eu sou meio tímido, né? Mas às vezes eu preciso da pessoa tocando pandeiro no meu lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Diga para a pessoa que está ao teu lado: eu preciso de você, meu irmão. Nossa, teve um monte de gente que não disse. Teve gente que olhou para o lado e fez assim: pastor, você não sabe quem está do meu lado. E eu quero encerrar, eu gostaria que você se colocasse em pé. Que isso caiba para nós, irmão. Uma reflexão. Uma vez eu fiz uma lista de amigos estratégicos, amigos íntimos e amigos necessários. Uma vez eu fiz uma lista, olhando para a vida dos discípulos. Quem é o Judas na minha roda de amizade? Você deve ter um Judas lá na sua roda de amizade. Minha esposa hoje trouxe uma revelação, mas eu não vou falar aqui, né? Não pode, porque a revelação é dela. Depois só quando ela for pregar que ela vai falar. Senão a gente rouba, marido rouba a revelação da esposa, né? Deus fala com ela, a gente cata a revelação, fala: vou falar. Mas nós estávamos falando sobre isso hoje de manhã também. De pessoas que vêm dar um beijinho e joga fora, como Judas. Quem é o Pedro do seu círculo de amizade? Quem é o Mateus no seu círculo de amizade? Mateus era aquele cara que dizem que ele tem... o que o Mateus tinha? TDAH? Não, autista, né? É que cara hiperfoco, aquele cara tava lá ligado. Precisa ter uns doidos também do nosso lado. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala: quem que você tem de doido que é do seu... É todo mundo normalzinho. Precisa ter uns doidos, os caras que chacoalha seu cabelo, rasga sua camisa, fala: tá muito certinho, muito bonitinho. Então vamos orar nessa hora, que o Espírito Santo nos traga clareza nessa noite. Tem um livro do Diego Menin que fala: deixe ir, não insista. Às vezes tem pessoas que estão saindo da nossa vida, a gente fala: Deus, por que está saindo, Deus? Porque Deus ouviu conversas que a gente não ouviu. E Deus está falando: não, mas esse aí você quer, eu trago. Era Judas, mas você quer, tô. Esse não estava acrescentando na sua caminhada. Às vezes Deus te tira de um emprego que você chora: ah, Deus, por quê? Pode ficar tranquilo que Deus não vai deixar você morrer de fome. Com certeza, se Ele permitiu que uma porta se feche aqui, Ele vai abrir outra aqui. Aleluia. Talvez aquele círculo de amizade, Deus estava: não, esse não é bom. Eu estou permitindo agora para que você seja inserido agora num ambiente de verdade, de pureza. Glória a Deus. E eu não estou dizendo para você sair daqui como um caça-fantasma, olhando um amigo por amigo, falando assim: e agora? Você é Pedro ou você é Judas? Deixa R$100 cair do seu bolso, você vai saber. Você quer saber? Fala para a pessoa, para esse seu amigo, fala: ei, vai pagar a pizza hoje? Nosso Pai que nos... Irmão, eu lembro de uma vez, e eu encerro com isso. Eu morava numa casa em Bertioga que tinha um muro dessa altura. Aí tá eu e minha esposa na sala. Tem gente que é tão liberal, só não sabe ser, né? A gente lá sentado na sala, eu escutei um barulho na garagem, já peguei um pedaço de pau, saí com tudo. Aí vejo um vulto de um cara abaixado correndo na minha garagem. O cara pulou o muro e saiu correndo. Falei: Marinês, tem um cara mexendo no nosso carro. Abri a porta com tudo, a hora que eu abro tem uma pizza no chão. Falei: que isso aqui, gente? O cara, um ladrão, trouxe uma pizza. Aí a hora que eu olho lá embaixo, o filho da Selma, da profeta Selma, correndo. Aí a gente liga para ela e fala: Selma, por um acaso foi seu filho que trouxe uma pizza aqui? Ah, pastor, a gente queria fazer uma surpresa. Você quase me mata. Você acha que eu ia comer uma pizza que apareceu do nada na minha porta? Será que tá cheio de veneno? Ainda mais quem me conhece, eu sou encanado por essas coisas, né? Não ia comer uma pizza que achar, abrir a porta de cá, tem uma pizza. Ainda mais de um vulto que eu vi pulando o muro, saindo correndo. Aí ela falou: não, pastor, pode comer, que eu senti de abençoar a sua vida com uma pizza. Falou: não, você podia mandar um motoboy entregar, era muito mais saudável, né? Do que mandar um cara pular um muro da minha casa.
Mas irmão, como isso é tremendo. Quantas vezes você já mandou entregar pizza no endereço de alguém e falou, ó, recebe aí uma pizza, estava aqui comendo uma e senti de liberar uma da sua vida. Coração de Abel. Quantas vezes já disse para alguém, ó, fica tranquilo, deixa comigo que eu vou lá resolver por você essa situação. A gente até se assusta, né? Quando alguém fala isso, a gente fala, não precisa. No fundo a gente precisa. Mas nós não sabemos viver os benefícios de pessoas que nos cercam, que facilitam o propósito de Deus na nossa vida. Então eu quero orar nessa noite, para que os